Olá, como vai você? Tudo bem? Hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito de medo. E por que eu gostaria de falar a respeito de medo? Porque eu estava lendo esse livro aqui, que o Rafa me deu, Healing and Recovery. E, como vocês bem sabem, esse tipo de livro eu gosto de ler de uma maneira um tanto bagunçada, que é como eu simplesmente olho um capítulo aqui e se eu me interesso eu começo a ler e é isso, e eu marco a parte onde eu tava lendo, mas eu não me prendo a ela. É uma forma meio oráculo de leitura, né? É como se eu enxergasse o livro como um oráculo que eu posso abrir e só ler qualquer parte, né? E assim como muitas vezes as pessoas fazem assim com a Bíblia ou outras coisas, então a parte que eu abri começou a falar sobre medo, né? Eu parei no capítulo Worry, Fear and Anxiety. E eu fui lendo, como, e fazendo algumas anotações. Aqui estão as minhas anotações, são relativamente poucas até. E eu gostaria de falar a respeito disso, porque claro que ao longo do tempo, quando a gente vai se acostumando com os livros do David Hawkins, a gente percebe que ele tem essa linha que é muito espiralada. Então, ele fala sobre os temas de uma forma repetitiva em vários momentos, ele usa outras palavras e ele repete, mas ele aborda aquela repetição, ela não é idêntica, ela não é exatamente uma repetição. É como se fosse um assentamento, é como se fosse aquele retoque sabe, vou fazer uma pintura, eu vou lá e retoco a tinta. É como se quando ele faz esse processo que parece muitas vezes uma repetição, é como se fosse só o retoque da cor da tinta de uma pintura. Aqui ele está retocando a linha de raciocínio dele todas as vezes em que ele parece se repetir. Eu acho isso muito interessante. Eu adoro isso, porque eu sou uma pessoa assim também. Eu acho que talvez seja por isso que eu tenha me identificado tanto com os livros dele. E então, vamos falar um pouco a respeito desse medo, né? Eu gostei muito da parte em que ele fala assim que quando a gente tem medo, é importante que existem técnicas para entender o medo e a linha de onde que está o fundo dele. É como eu começar a projetar cada vez mais, pedir para mim mesmo as razões pelas quais eu temo algo e até o fundo. Eu vou chafurdar lá no fundo desse medo que surgiu e me fez acolher, né? Desse medo que eu acolhi por alguma razão, muitas vezes acolhi a vida inteira, muitas vezes acolhi por algumas horas, por alguns dias. Então, eu vou começar a entender que, no fim das contas, esse medo ele se dissolve a partir do momento em que eu começo a questionar a razão dele, tá ali. E então eu começo a acolher esse medo de uma forma mais intencional. Então eu passo a intencionalmente dizer que está tudo ok em sentir esse medo, que está tudo ok em ter essas razões. E então depois disso eu começo a entender a, essa realidade que é muito improvável de acontecer, ou que até é provável de acontecer, como uma possibilidade tranquila de vivenciar. Por exemplo, assim, tenho medo de ser mendigo. O que eu faço então? Eu vou encarar esse medo, tá, de ser mendigo. Eu vou entender também que eu sou a fonte desse medo, que eu sou a pessoa que tá criando isso. Então aqui essa parte eu vou até ler aqui, né? Once you avoid getting cornered by fear. Então aqui eu vou traduzir logo direto porque, enfim, pra que ler em inglês se eu tô falando português, né? Então,
Aqui, a partir do momento que você começa a evitar essa coisa de ficar encurralado pelo seu medo, você começa a transcender esse mundo que você tá, o mundo do medo. Porque existem inúmeros mundos emocionais, mundos psicológicos. E você transcende o mundo do medo e aí você também transcende a noção de vítima dentro de você. Você para de se considerar uma vítima. E a partir disso, você começa a se perceber como uma pessoa que está no controle desse medo, no controle dessa situação. Você começa a se entender como a fonte do medo. Você começa a admitir para si mesmo que você é o gerador do seu próprio medo, desse medo que você acolhe. Você acha que o medo chega para você, você é uma vítima, que a sociedade precisa mudar para você parar de ter medo de alguma coisa. E na verdade, a partir desse momento em que você para de prestar atenção nos seus pensamentos e começa a focar naquilo que você sente, você começa a entrar nesse nível de consciência que te permite acessar o seu medo com mais maturidade. Acessar não é seu mais o medo, né? Acessar este medo com mais maturidade a ponto de curar essa questão dentro de você e sublimar e transcender, né? E aí é que vem essa coisa aqui que ele falou que tenho medo de ser mendiga, né? Vamos dizer, tenho medo lá de ficar sem dinheiro, sem nada e no fim pedir esmola na rua. Ok. Primeiro eu vivencio todo esse medo, eu fecho os meus olhos e eu imagino que isso está acontecendo comigo, eu vivo todo aquele drama, porque no fim das contas eu dramatizo tudo isso, eu glamorizo esse medo, aí eu começo a ver toda aquela coisa, eu sofrendo, sem nada, péssima situação, não tenho nada mais na minha vida, não tenho ninguém, só peço umas moedinhas, mola na rua, e é isso. Imagino tudo isso dentro de mim, eu sofro, eu choro, né? E aí, depois de um ponto, isso começa a ficar cômico. E aí, depois de um tempo, eu começo a pensar nisso como uma possibilidade, assim, não, eu posso ser mendiga, eu posso querer ser mendiga. Imagina, eu não preciso me preocupar com uma casa para limpar, não preciso me preocupar com comida, né? Não preciso pensar nisso, em nada assim, fazer comida, lavar a louça. Ai, sei lá, as pessoas vão estar por aí na rua, eu vou pedir ajuda para elas e aí é isso, eu vou ser mendiga. E aí essa é uma possibilidade, assim como também é uma possibilidade eu ser uma pessoa que é muito bem sucedida no trabalho, assim como é uma possibilidade eu ser uma pessoa que tem uma casa, também é uma possibilidade eu ser uma pessoa que não tem. E aí eu vou ser, vamos dizer assim, a melhor mendiga do mundo, assim. Eu vou ser a pessoa mais mendiga que existe, eu vou ser a melhor nisso, assim. Eu vou ser muito boa nessa função de ser mendiga. E eu começo a entender e internalizar essa possibilidade de escolha. Por que que é importante isso? Porque quando existe escolha, não existe medo. Quando eu parto do princípio de que eu posso escolher, então eu não tenho mais medo. Então aí começa, nesse momento, a gente já transcendeu a mentalidade do medo, tá? A gente já transcendeu isso e a gente já foi para um mundo da coragem, porque a escolha exige o quê? Coragem, fazer escolhas. Eu sou corajoso o suficiente para escolher ser mendigo. Pois é. Então eu tenho que ser corajoso o suficiente para fazer escolhas. E aí eu posso brincar com esse mundo interno, eu posso fazer essa brincadeira saudável, que é me projetar fazendo escolhas que seriam consideradas absurdas, simplesmente porque sim. Então, aí eu vou pensar, não, escolho ser mendiga, daí eu posso morar lá naquela avenida, debaixo daquela ponte, e aí eu posso
pegar o papelão tal, tem um mercado perto daquela avenida que vai me dar um papelão e aí eu vou ter um papelão para colocar no chão e dormir. Eu posso até conseguir ir num ferro velho e organizar algumas coisas ali para ter algum modo de ganhar algum dinheirinho assim para poder comer. Se eu precisar, eu vou trabalhar um pouquinho, mas eu vou ser mendiga, não quero ter nada, né? Então começa a trabalhar isso como uma forma assim de dissipar o medo. Tipo, eu posso escolher também. Ah, tô com medo. Então, não, então eu vou escolher, aqui na minha cabeça eu vou escolher essa medida, eu vou pensar como que eu posso ser uma mendiga super top, assim. E aí não começa a rir, porque começa pensando, então tá, né? Então eu gostei dessa parte aqui que fala, né? Então, da escolha, essa coisa de da escolha não há medo. Então, a partir da escolha não existe medo. From choice there's no fear. Então, existe uma parte também que fala sobre a ideia de endeusar o medo, de entender o medo. Dentro dessa mentalidade do mundo do medo, a gente endeusa o medo. O medo se torna o nosso Deus. Então, a gente começa a entender equivocadamente que o medo é um motor propulsor para o sucesso. Então é que ele que direciona para o sucesso. Ah, se eu não tivesse medo de ser mendigo, então eu não iria conseguir um bom emprego, eu não iria lutar para ter isso e aquilo, né? Eu entendo o medo como um Deus. Se eu não tiver medo, eu não vou ter aquilo que eu procuro. Eu preciso ter medo. Por exemplo, para poder ser inteligente, eu preciso ter medo de ser burro. Não, eu não preciso ter medo de ser burro para ser inteligente. Então, quando... Aqui, deixa eu dar uma olhada aqui só numa coisa que eu acho legal aqui, né? A gente tem que se tornar consciente desses medos para poder fazer esse trabalho interno, para que esse medo não domine a nossa vida e não nos direcione, como eu estava comentando. Então, por quê? Porque a mente, ela tem essa programação, né, que diz que eu só tô aqui existindo, eu só tô bem porque eu tenho medo de alguma coisa. E aí o medo de alguma coisa é o que me permite fazer decisões na minha vida. Então, às vezes, eu tenho medo de alguma coisa, eu tomo decisões, inclusive, que me sabotam, que me colocam para menos, né? Ah, tenho medo de sonhar muito alto porque eu posso me frustrar e o medo me trava. Então, muitas vezes a pessoa entende que o medo impulsiona, muitas vezes o medo trava ela e ela acha que ela só tá se protegendo, né? Ela acha que isso na verdade está protegendo ela do pior. E na verdade ela só tá se sabotando. E tudo por quê? Porque o medo se torna um Deus para essa pessoa. E ela começa a deixar o medo dominar todas as decisões dela. Ela começa a adorar o medo. Então o medo se torna, ela coloca o medo num altar e ela adora esse medo. Ela ora, ela reza, ela faz as orações dela todas. Se não fosse o medo, eu não estaria onde eu estou. Se não fosse todas as inseguranças que eu tenho, eu não seria tudo que eu sou ou tudo que eu não sou. Tudo é um aspecto da adoração ao medo. Então, tudo se torna um motivo de medo quando eu sou uma pessoa medrosa. Tudo é glamourizado por essas lentes dramáticas que, no fim das contas, eu faço toda uma decoração do meu medo que me faz entender que esse medo, ele é alheio a mim, porque eu não quero enfrentar. Então, é isso. Acho que o Rafa tá descendo pra almoçar. Então, vou finalizar o vídeo por aqui.